Sejam bem-vindos ao Food and Nutrition Awards, um meio de divulgação de notícias sobre o setor agroalimentar. Connosco temos Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral da Associação Portuguesa de Empresas e Distribuição, a APED, uma voz ativa na procura de soluções para melhorar a competitividade da economia portuguesa. Hoje iremos abordar temas que têm cada vez mais impacto no nosso país, como o aumento do preço dos combustíveis e a produção nacional. Muito bem-vindo, Gonçalo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem, vamos já começar com um grande tema da atualidade, que é o aumento do preço dos combustíveis. Qual é que é o impacto que acha que está a ter este aumento a nível nacional e não só? Bom, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. O aumento dos combustíveis é apenas um vetor da gravidade da situação que estamos a passar hoje em dia. O que está a contribuir para a inflação em Portugal é realmente o custo de energia, o custo de vários fatores de produção e, naturalmente, os combustíveis à cabeça têm um impacto muito grande, porque, repare, no retalho alimentar é muito impactado pela parte da logística, dos transportes. O retalho alimentar é um negócio de volume, de margens baixas, onde toda a eficiência conta. E, naturalmente, se nós estamos a ter um impacto grande com o aumento dos preços na produção, os agricultores, o preço dos combustíveis, da energia, dos fertilizantes, tudo isso tem um impacto muito grande na produção nacional. E, consequentemente, toda a cadeia fica contaminada por arrasto com este aumento dos combustíveis e de outros fatores. Estamos a ver uma situação difícil, nós tentamos ao máximo mitigar os efeitos junto do consumidor, mas às vezes torna-se difícil. Temos esperança que algumas decisões do ponto de vista europeu tenham um impacto em Portugal nos próximos tempos, mas neste momento a situação é bastante complexa. E a postura dos produtores nacionais, crê que é positiva ou negativa face a esta situação? Repare, Portugal é de facto autossuficiente em muitas áreas de produtos, mas há outros que necessariamente não têm e que precisa de importar. Portanto, nesse tipo de produtos é muito difícil à produção nacional agora, de repente, apostar numa reorientação dos solos ou da produção. Isso é manifestamente complicado. Agora, no que diz respeito à produção nacional existente, nós temos, de facto, produtos extraordinários. A pandemia também veio mudar um bocadinho os hábitos de consumo dos portugueses e que passaram a valorizar muito mais os hortofrutícolas nacionais, e isso foi muito positivo. Agora, também eles têm sofrido bastante nos custos de produção. Não é a água que aumentou, mas é a energia que rega, que é preciso utilizar. Os fertilizantes têm um impacto muito grande nos legumes. Os legumes tiveram um aumento muito grande de preço também por esta via. Mas é preciso destacar que a produção nacional tem feito um caminho absolutamente extraordinário e que mais cedo do que tarde irá dar aqui é que se aplica os seus frutos e vamos poder continuar a ter, felizmente, abastecimento de produtos na cadeia, sem disrupções, mas, enfim, naturalmente acomodando estes aumentos o menos possível para bem do consumidor. E existe, pondo diretamente em cima da mesa, existe ou não o risco de ficarmos com uma baixa de estoques, de chegarmos ao supermercado e não haver produtos nas prateleiras? Nós temos tido um discurso muito cauteloso, mas bastante realista. De facto, nós vivemos um período de muita abundância até agora e não temos tido rupturas de estoques nem de produtos. Aqui e ali há alguns produtos que são um bocadinho mais pressionados e que o próprio consumidor vai à procura. O caso muito recente dos cereais, porque nós tínhamos uma grande dependência dos cereais que vinham da Ucrânia e, naturalmente, toda a Europa teve que se reajustar para ir buscar estes produtos a outras geografias. Isto tem impactos no preço, mas felizmente estamos em condições de dizer que não estamos a prever grandes problemas no abastecimento de produtos, dos produtos essenciais para os portugueses. Disso podemos continuar a garantir. E como é que vê as medidas que já foram tomadas pelo Governo, ou como é que acha que poderiam ser abordado este tema de uma forma mais
O Governo Nacional tem, Mariana, alguns instrumentos para mitigar estes efeitos. Claramente, as questões fiscais, relativamente aos combustíveis, é um mecanismo que pode e deve ser utilizado de uma forma ainda mais eficiente. Agora, é evidente que o orçamento de Estado é finito e nós temos que perceber que há decisões políticas que têm impacto na vida dos portugueses para prover outro tipo de serviços que o Estado tem que garantir aos cidadãos. Mas a verdade é que estamos a viver um momento extraordinário. Eu acho que nós achamos que há espaço ainda para ir um bocadinho mais além do ponto de vista fiscal. A redução do IVA, que é uma matéria que tem estado em cima da mesa e tem sido discutido noutros Estados-membros, como a Polónia, como a Hungria, que há outros Estados-membros que estão também a fazer esse caminho. Acho que é algo que deve ser alvo de uma reflexão e de uma análise, nem que seja uma medida temporária, mas isso poderia ajudar os cidadãos a sentir um bocadinho menos este aumento da inflação e aumento dos produtos, dos custos dos produtos, e também a produção, a indústria e a distribuição também podiam elas beneficiar de um enquadramento fiscal mais positivo do ponto de vista dos combustíveis, mas do ponto de vista de outros mecanismos que impactam muito toda a cadeia de distribuição e que o Governo pode utilizar. Agora, de resto, no que diz respeito à política energética, parece-nos que tem que haver uma resposta europeia e infelizmente, com o quadro da situação da invasão da Ucrânia, as decisões são muito complexas e têm que ser tomadas do ponto de vista europeu. Vamos aguardar que haja bom senso e que se consiga ter decisões que, de facto, impactem positivamente o custo da energia para bem de todos. Falando em coisas que têm um impacto positivo e também a energia, porque são temas também da ordem do dia, não vamos falar só de coisas negativas. Como é que vê a postura atual do setor da distribuição em relação a ser eco-friendly, medidas mais amigas do ambiente, mais verdes? A questão da sustentabilidade, e repare, Mariana, que a APED representa empresas do setor do retalho alimentar, mas também do retalho especializado. Nós temos 180 associados, 60 são do retalho alimentar e os restantes são do retalho especializado, moda, cosmética, perfumaria, desporto, mobiliário, de brinquedos, enfim, há uma diversidade muito grande no nosso setor e por isso também nos dá legitimidade para falar com mais propriedade. Mas a verdade é que a sustentabilidade é hoje algo inerente ao setor. Nós estamos num caminho irreversível do ponto de vista da digitalização, que tem consequências também do ponto de vista da sustentabilidade. Nós estamos no caminho da descarbonização do setor, com medidas que vão ter muito impacto e vão dar um contributo positivo para a sustentabilidade e para o alcance das metas a que Portugal se propôs. Isto estamos a falar de redesign de embalagens, estamos a falar de medidas de utilização racional do plástico, estamos a falar de melhor controlo dos fluxos de energia, utilização de energia mais limpa. Tudo isto é uma matéria que são dossiês que têm sido aprofundados pelo setor de uma maneira muito positiva, tem necessariamente associado uma capacidade de investimento bastante grande, mas é algo que é irreversível e que vai continuar. Nós temos que contribuir positivamente não só com medidas específicas, mas também na comunicação e na divulgação de boas práticas junto do consumidor. O consumidor tem que ter a consciência de que ele tem um papel fundamental nas questões da sustentabilidade, nas questões da economia circular e numa questão que pouco se fala, mas é muito importante, que é o combate ao desperdício alimentar. Então todos nós temos um pequeno papel a representar para um mundo melhor, não Naturalmente. É? Porque não há planeta B, não é? É verdade. Obrigada, Gonçalo, por ter estado connosco hoje e estamos certamente mais esclarecidos sobre estes temas todos que abordámos hoje. Espero que sim. Muito obrigado. Obrigada por ter estado desse lado. Saiba que pode assistir a este e outros vídeos do Food and Nutrition Awards em fna.jornaleconómico.pt para manter-se a par de todas as novidades sobre o setor agroalimentar. Até breve.